Você se considera alguém corajoso? Mas o que realmente significa ser uma pessoa corajosa? Muitos dizem que uma pessoa corajosa não tem medo de nada, não é tímida e nem covarde. E quando pensamos nessa qualidade, podemos pensar em alguém enérgico, destemido e até mesmo heróico. No mundo afora, existem muitos pensamentos sobre o que é ser uma pessoa corajosa. Por exemplo, no norte do México existe uma tribo chamada Los Agalas. Eles acreditam que para serem corajosos precisam praticar rituais em que cortam os seus próprios corpos. Então, eles falam palavras para as crianças que ainda eram de idade bem pequena, antes que eles possam ter o sentimento de dor. Esses sinais são considerados sinais de bravuras. Um pai que teve um filho e resistiu a fazer marcas em seu filho, mas o menino queria comprovar a sua bravura. Então, ao ser pressionado pela multidão, ele pegou uma faca e fez 3 cortes horizontais no corpo da criança. Você considera isso ser corajoso? Em geral, o valor da coragem é visto em situações específicas da nossa vida. Por exemplo, há muitas situações que exigem muitas coragem de nossa parte para suportar circunstâncias extremas. Porém, existem outras situações e circunstâncias mais sutis em que também é preciso ter coragem. E nós estamos falando de situações rotineiras que às vezes testam a nossa lealdade. Vamos então parar e pensar no exemplo de vida do rei Asa. Mas quem foi Asa? Ele foi um personagem que com apenas 20 anos se tornou rei em Israel. Mas não foi algo fácil. Pois, conforme vamos ver, quando começou o seu reinado, ele enfrentou logo uma situação bem difícil. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de 1 Reis e vamos ver o que podemos aprender. 1 Reis, capítulo 15, os versículos 11 e 12. Asa fez o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Davi, seu antepassado. Ele expulsou do país os prostitutos do templo e removeu todos os ídolos repugnantes que seus antepassados haviam feito. Com certeza, para que Asa continuasse reto aos olhos de Jeová, ele precisou de coragem, pois ele expulsou os prostitutos do templo, algo que estava arraigado na cultura do povo de Israel. De acordo com o texto lido, vemos que essa era uma atitude repugnante, aprovada pelos antigos reis em Israel. Como podemos ver, Asa era rei quando a nação foi contaminada com a adoração dos deuses cananeus. Essa, com certeza, foi uma situação bastante difícil em que ele precisou tomar uma decisão quando todo o povo se estava contra ele. Mas o que o levou a mostrar essa coragem? O versículo 12 nos diz que ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová.
Mas não foi apenas servir a Jeová algo que lhe deu coragem. E por causa desse amor que ele tinha por Jeová, Asa defendeu a adoração pura com muito zelo. Mas ainda houve uma situação em que Asa precisou ser ainda mais corajoso. E vamos ver essa situação ao ler juntos agora o versículo 13. 1 Reis 15:13 nos diz: Asa até mesmo removeu a sua avó Maacá da posição de rainha-mãe, porque ela tinha feito um ídolo obsceno para a adoração do poste sagrado. Ele derrubou o ídolo obsceno dela e o queimou no vale do Cédron. Perceba, ele precisou de ainda mais coragem ao lidar com os seus próprios familiares que faziam o que era errado aos olhos de Jeová. Ele mostrou que a adoração a Jeová era mais importante do que os laços que o uniam com a sua família. Uma maneira que podemos imitar o rei Asa é por servir a Jeová de todo o nosso coração, mesmo quando isso parece ser difícil. Como podemos saber se estamos servindo a Jeová com um coração pleno? Podemos nos perguntar: será que eu estou decidido a ser leal a Jeová e manter a congregação livre de más influências? Como vimos no versículo 13, Asa precisou de muita coragem para tirar a sua avó da posição de rainha-mãe. Pode ser que às vezes a gente também precise ser tão corajoso como o rei Asa. Por exemplo, imagine que alguém da sua família, ou até mesmo pessoas que você considera muito, foi desassociado porque pecou contra Jeová e não se arrependeu dos maus caminhos. Você estaria decidido a parar de conviver com essa pessoa? O que o seu coração levaria você a fazer nesse caso? Será que apoiaríamos a disciplina de Jeová e cortaríamos os laços ou o contato com essas pessoas? Ou será que seria difícil demais para nós? Pelo seu exemplo, Asa recebeu a aprovação de Jeová e foi tido como alguém justo, assim como seu antepassado, Davi. Mas será que a vida de Asa foi apenas de bons momentos? Será que ele não cometeu erros? Sim, Asa cometeu erros. Mas Jeová se apegou a algo que tinha de bom em Asa. Vamos ver uma dessas situações ao ler agora os versículos 14 e depois o 23. Mas os altos sagrados não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi pleno para Jeová durante toda a sua vida. Então, para que acontecesse uma limpeza geral na adoração que o povo prestava, era necessário que os altos sagrados fossem removidos. No entanto, durante o reinado de Asa, isso não aconteceu. Já no versículo 23, perceba o que ocorreu. Quanto a todos os outros acontecimentos da história de Asa, os seus atos poderosos, tudo o que ele fez e as cidades que construiu, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Mas, na sua velhice, ele sofreu de uma doença nos pés. Então, apesar de ter cometido erros de critério, como não ter limpado
o povo de Israel e restaurado a adoração verdadeira na sua plenitude, Asa continuou sendo leal a Jeová. O seu reinado, que durou 41 anos, coincidiu em parte ou em todo com o reinado de 8 reis da parte de Israel. E nenhum desses reis fazia o que era certo aos olhos de Jeová. Mesmo assim, por se manter livre da apostasia e se manter fora da adoração falsa, Asa é considerado um dos reis fiéis da linhagem de Davi. Com certeza, nós aprendemos algo muito importante disso. Apesar de todos nós cometermos erros durante a nossa vida, se nos arrependermos, podemos ter a certeza de que, assim como Jeová viu o que era bom em Asa, Ele também fará por cada um de nós. Ele vai se apegar às boas qualidades que temos e vai aceitar a nossa adoração. Então, devemos nos perguntar: será que eu mostro zelo pela adoração pura, assim como Asa demonstrou? Será que eu paro de ter contato com pessoas, incluindo membros da minha família, que foram devidamente disciplinados, foram desassociados e abandonaram a Jeová? Com certeza, aprendemos muito do exemplo de coragem do rei Asa. E com certeza, queremos continuar a ter a aprovação de Jeová. Se fizermos isso, teremos a garantia de que Jeová continuará a aceitar a nossa adoração que prestamos a Ele. E também teremos a chance de, no futuro, viver debaixo do seu reino, onde somente as pessoas leais viverão para sempre na terra.